se eu não dedicar esse tempo para a oração e para buscar a Deus, vai ser só uma dieta, né? Que também é válido, né? No sentido de santificação do corpo, né? Mas aí não precisa chamar de jejum e ninguém precisa saber também. Isaías 58, né? Aqui diz que é para ler e eu realmente peço que a gente possa ler, porque Isaías 58, Deus ministrou muito nos últimos 2, 3 anos sobre Isaías 58. Aqui fala sobre o verdadeiro jejum, né? E eu entendo, por tudo que Deus tem comunicado, sem desmerecer qualquer outro tipo de jejum, mas esse aqui, a própria Bíblia chama de verdadeiro jejum, né? Que o bom é a gente ler o texto todo, mas a gente vai ler aqui a partir do versículo 6, ó. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor teu Deus te responderá, né? Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, né? O estender do dedo é isso aqui, né? Você sabe, você fica estendendo o dedo, né? E o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. E aí continua, né? Mas isso aqui é um texto para a gente meditar com calma, né? Tem um monte de chaves aqui, mas isso é o que a Bíblia chama de verdadeiro jejum, né? Claro que receber um pobre desterrado hoje dentro da sua casa já não é mais como naquela época, né? Hoje eu tenho que tomar cuidado para não botar um bandido dentro da minha casa e daqui a pouco ser assaltado pelo próprio bandido. Porque eu já vi testemunhos, né, de pastores que, querendo botar isso aqui em prática, botou o bandido para dormir dentro da igreja, no outro dia já não tinha mais nada. Então, não dá para a gente fazer isso aqui de qualquer maneira, né? Tem que ter um entendimento, um discernimento do que tu está fazendo. Mas o princípio está aqui, né? Aqui tem uma série de instruções que Deus chama isso de verdadeiro jejum, né? Então, quantas vezes em alguns momentos que eu sentia que eu precisava fazer um jejum e por algum motivo não estava conseguindo fazer um jejum, tantos dias, só água, mas esse daqui eu nunca deixei de fazer, né? E Deus, ele coloca a gente na situação, né? Pessoas que vêm pedir ajuda e uma série de situações relacionadas a esse texto que a gente precisa realmente fazer a nossa parte, né? Ok? Então esse é o verdadeiro jejum. É importante, quem puder, ler em casa com calma, meditar, que é bem forte esse texto aqui. É comprovado cientificamente que o jejum, feito de forma correta, não faz mal, mas bem ao nosso corpo, que possui uma reserva de gorduras e que, ao ficarmos um período sem comer, colocará o nosso organismo em descanso e o mesmo poderá eliminar diversas toxinas presentes no nosso corpo devido aos alimentos não tão saudáveis que ingerimos, né? Então, hoje é comprovado cientificamente, né? Quando a gente fica um pouco mais de 24 horas sem se alimentar, o combustível do nosso músculo é a glicose, né? Então, tudo aquilo que a gente se alimenta se transforma em açúcar, essa açúcar é chamada de glicose, e essa glicose é o alimento dos músculos, que faz o músculo trabalhar. Quando a gente fica mais de 24 horas sem se alimentar, o organismo para de produzir a glicose,
quando não tem mais glicose para o músculo se alimentar, quando chega tem até um chamado saquinho de glicogênio, uma coisa assim, quando eu vi os médicos explicarem, quando ele chega no final, o organismo não tem mais o que se alimentar, então o que o organismo faz? O organismo é inteligente. Ele começa a quebrar as moléculas de gordura do próprio organismo, que a gente tem, reservas, né? Acho que todo mundo tem, né? E ele começa a quebrar essas moléculas para se alimentar, isso é chamado de cetose, né? E ele começa a se alimentar da gordura. Aí é como se fosse um outro combustível. Num primeiro momento, principalmente para quem não é acostumado com a prática do jejum, isso a pessoa pode soar frio, dar dor de cabeça, mal-estar, por quê? Porque ela nunca fez isso. É a primeira vez, e aqui ali o organismo também está passando por um processo de detox, né? Mas depois que ela consegue passar ali, principalmente as 48 horas, né? Aí o organismo já mudou a forma de alimentação e aí o corpo já nem tem mais fome. Eu já fiz 48 horas só água, né? E é real. Não tem mais fome. O organismo não tem mais fome. 24 já não tinha mais fome. Porque ele já mudou a forma de se alimentar. Né? Então agora já não se alimenta mais da glicose, do glicogênio, né? Mas da gordura. Né? Então automaticamente está fazendo um detox do organismo, eliminando a gordura, né? E economizando. Né? Você fica sem comer, está economizando. Né? Então, por isso, nas primeiras 24 horas de jejum, é normal sentirmos alguns desconfortos, como dores de cabeça, fraqueza, cansaço, etc. Pois o nosso corpo está colocando para fora o que lhe faz mal. Normalmente, quem está habituado a fazer períodos maiores de jejum, percebe que a partir do período de 24 a 72 horas de jejum, é como se o corpo não necessitasse mais de comida para sobreviver. Que ele já entrou nesse processo chamado cetose, né? Dizem alguns médicos, né, especialistas, que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele funciona melhor com o alimento produzido pela gordura, que é essa cetose, né? Que produz os corpos cetônicos, que chama. Então, diz que o nosso cérebro ele funciona muito melhor com os corpos cetônicos do que com a glicose. Então, ou seja, faz melhor para a memória, faz bem para a memória o jejum. Né? A pessoa funciona melhor, fica mais atenta, mais ligada. Né? E por isso a sensibilidade para o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, quando a gente diz que ele fala no coração, ele fala na mente. Né? Enquanto a mente está limpa, ele vai ter mais facilidade de ouvir. Né? Porque o cérebro, a mente humana trabalha melhor com os corpos cetônicos do que a glicose. Assim eu já vi alguns especialistas falar e eu acredito. Né? Então vamos lá. Então, né, fica mais fácil de depois que a pessoa já entrou naquele processo ali, que o corpo já não tem mais fome, né? Aí é até mais fácil de estender, né? Se eu quiser aumentar os dias, porque depois que o corpo não tem mais fome, né? É só continuar. Aí tem que ter domínio próprio, né? Domínio próprio. Jesus sabia disso. E lembrando que dependendo da profissão, eu acho que vai ser mais difícil, né? Um atleta profissional, um pedreiro, algumas profissões eu acho mais complicado, mas também não é impossível. Né? Acho que o recorde mundial de jejum, teria que dar um chat GPT ali, mas é mais de um ano uma pessoa ficou só água, mais de um ano. O recorde mundial, né? É uma pessoa que tinha acho que 240 quilos, ele baixou para 80. Aí foi com acompanhamento médico, né? A pessoa estava à beira da morte, né? Porque imagina, 240 quilos, estava à beira da morte, então para salvar a vida dele, fizeram o procedimento do jejum e o cara foi salvo e baixou para 80 quilos. Se a gente for dar um chat GPT aqui, quem sabe vai aparecer aqui. Vamos ver. Recordista mundial de jejum. Vamos ver se vai aparecer aqui. É o recorde mundial de jejum prolongado.
documentado foi estabelecido por Angus Barbieri, da Escócia. Ele ficou 382 dias sem comer, de 1965 a 1966, consumindo apenas água, chá e café e suplementos vitamínicos, sob supervisão médica. Durante esse período, ele perdeu mais de 120 quilos e não sofreu efeitos colaterais graves, segundo os registros clínicos. Tá aqui. Então, que é informação oficial aqui da internet. Né? Então, 382 dias sem comer. Aprendeu até a brigar. E depois para recomeçar, com certeza, recomeça leve, né? Com uma sopinha, uma coisa bem leve, né? Até para o organismo novamente se adaptar. Né? Mas aqui, provavelmente, se é o mesmo caso que eu já ouvia algum comentário, provavelmente é a mesma pessoa, isso foi feito para salvar a vida dele. Né? Então, imagina, se ele perdeu 120 quilos, se é o mesmo que baixou para 80, então ele estava com 200 quilos. Né? Então, é peso, né? Mas ainda tinha os suplementos, né? Então, aqui foi... Era um caso muito longo. Muito longo, né? Sim, aí foi água, chá, café e suplementos vitamínicos, né? E acompanhamento médico, né? Quem vai fazer um negócio desse aí sem acompanhamento médico não pode fazer. Né? Aí a pessoa é monitorada, né? Monitorada, estão acompanhando os exames, estão vendo se o organismo tem a capacidade, né, de manter, né? Por isso que eu confesso para vocês, eu li o livro da Valnice Milhomens, O Jejum e a Redenção do Brasil. Eu fiquei um pouco assustado, porque no livro ela compartilha alguns casos de óbito por causa de jejum, né? Então, se a pessoa... Tem pessoas que, se ela não tiver um acompanhamento mesmo, ela pode vir a óbito. E no livro ela relata, né? Então, isso meio que assusta, né? Então, a gente tem que... Saber da capacidade. O ideal é realmente a pessoa ir fazendo testes, né? Que nem um exercício físico. Você vai entrar na academia, no primeiro dia tu vai pegar a máquina lá e vai fazer o peso máximo. Não, você vai botar um pezinho leve, aí na outra semana aumenta um pouquinho o peso, depois de um mês aumenta mais um pouquinho. A mesma coisa é o jejum. Eu já consegui fazer 2 dias só água, consegui, deu tudo certo, me senti bem, ok, vou tentar agora o terceiro, né? E assim a gente vai progredindo. Daqui a pouco tem condições de ter um acompanhamento médico para a gente estender um pouco mais, né? Seria o ideal, né? Para não botar a nossa vida em risco, né? E lembrando que se o Espírito Santo nos convidar para fazer, ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Ele vai dizer a hora de parar. Ele vai dizer, né? Então, Jesus sabia disso, né? Que ele poderia romper esse período aí de 24 a 72 horas e começar a se alimentar das reservas, né? E por isso, após o seu batismo, ele fez um jejum de 40 dias, né? Que com certeza foi com água, no deserto, antes de começar o seu ministério. Alimentado pela palavra, né? Conforme Deuteronômio 8:3, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, alimentado pela palavra, ele pôde vencer o diabo que o tentava. Ainda assim, não devemos ir além dos limites do nosso corpo, e se não temos a tal prática, né? Devemos começar com períodos menores de jejum, com uma refeição, por exemplo, né? Uma refeição por dia. É um bom início, né? Para quem nunca jejuou, eu vou fazer só a refeição do almoço. É um bom exemplo, né? Para a gente começar, né? Para quem nunca fez, né, jejum. O que importa no jejum e chama a atenção de Deus não é a extensão do tempo que ficamos sem nos alimentar, mas a nossa motivação e entrega. Né? Deixar bem claro que o jejum não é uma competição de quem fica mais dias sem comer, né? Tudo está ligado à motivação e à minha entrega para com Deus. Né? Se eu entrar num jejum prolongado com a motivação errada, tentando provar alguma coisa para alguém, né? Eu já entrei com a motivação errada. Deus está vendo tudo, né? Então eu tenho que entrar com a motivação correta.
O jejum nos deixa mais sensível à voz de Deus. Com certeza. À medida que nossa carne enfraquece, e orando e meditando na palavra, fortalecemos nosso espírito. Vemos vários exemplos de jejuns de duração diferentes nas Escrituras. É o jejum de um dia, né? O dia da expiação. Né? O dia da expiação, que é também considerado o dia do perdão, né? Que o judeu, até os dias de hoje, eles têm essa prática, né? O famoso dia do perdão, que na antiga aliança, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo. Né? Nós agora sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele já fez a expiação lá na cruz, então não tem mais sentido fazer isso. Né? Mas o judeu continua fazendo. Por quê? Porque eles não creram em Jesus, né? Com exceção do judeu messiânico. Então, no dia da expiação, eles fazem um dia inteiro de jejum, né? Pela tradição. Né? O jejum de Esther 4,16 e Atos 9,9, consta que tanto Esther como o apóstolo Paulo fizeram jejum de 3 dias. Né? Esse jejum de 3 dias, de vez em quando, Deus me chama para fazer. Esse daí. Jejum de 7 dias. Jejum por luto pela morte de Saul. 1 Samuel 31, 13. Né? Então, ali o luto da morte de Saul foi um jejum de 7 dias. Jejum, aqui não está dando para ver a quantidade de dias. Parece que é 11 dias. Jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. Atos 27 e 33. Vamos ver aqui. Atos 27 a 33. 33, na verdade, né? E quando amanhecia, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Então aqui 14º, são 14 dias, né? Então aqui foi um jejum involuntário, porque eles estavam no navio e não tinha comida. Então aqui eles tiveram que jejuar na marra. Então foi 14 dias sem comer. Eles estavam no naufrágio, né? E não tinha para comida. Então aqui não tem consulta médica, não tem nutricionista, não tem nada. Não tem comida, vai fazer o quê? Vai tomar água do mar? Então, jejum involuntário, 14 dias. Né? Depois, jejum de 21 dias, o jejum de Daniel, em favor de Jerusalém, que a gente viu aqui, Daniel 10, 3. Jejum de 40 dias, né? O próprio exemplo de Jesus no deserto, Lucas 4, do 1 ao 2. A Bíblia fala também de Moisés, né? Em Êxodo 34, 28, e o de Elias, em 1 Reis 19, 8, que também jejuaram por um período de 40 dias. Né? Moisés e Elias. Então, Moisés, Elias e Jesus fizeram um jejum de 40 dias. Jesus esperava que o jejum se tornasse um hábito de seus seguidores. Isso não quer dizer que temos a obrigação de jejuarmos uma vez por semana, ou por 15 dias, por um mês ou por um ano. Né? Como eu falei, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo e se a autoridade espiritual que está sobre nós. Né? Por exemplo, aqui eu estou como pastor. Né? Se Deus me der uma direção, irmãos, vamos fazer um propósito de jejum durante tantos dias. E aí, como dizia a apóstola Patrícia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e obedece também dentro da sua realidade. Né? Porque eu particularmente entendo que a gente pode dar a instrução, mas não necessariamente uma ordem. Né? Vocês são obrigados. Né? Obrigados, negócio de obrigado e intimado não é bíblico. Né? Nem o apóstolo Paulo. Nem o apóstolo Paulo, a gente vai ler a carta ao Filemão, né? Ele fala, né? Eu tenho autoridade para mandar, todavia prefiro pedir. Né? Então, nem o apóstolo Paulo ousava mandar ninguém. Né? Então, irmãos, todo mundo concorda? Vamos fazer um propósito, tantos dias de oração, jejum pelas almas de Canelinha? Ok. Cada um agora vai fazer dentro da sua realidade. Né? E ponto. Sem muito estresse. Né? E aí cada um
faz o seu propósito dentro daquilo que pode, que vai dar conta, né? E Deus vê tudo, né? Os judeus tinham, na lei oral, a obrigação de jejuar 2 vezes na semana, e em momentos específicos determinados pela lei, conforme Levíticos 23, 27. Né? Levítico 23, 27 vai dizer, o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e ofereceis oferta queimada ao Senhor. Então, quando a Bíblia fala afligireis as vossas almas, já Deus está dizendo que é para jejuar. Afligir a alma no Antigo Testamento significa jejuar. Então, aqui era o dia da expiação. Né? Então, era uma ordem que no dia da expiação o povo jejuasse. Né? Aqui no Brasil, a gente já fez, né? Convocações nacionais, né? Um dia de jejum pelo Brasil, né? Dia 7 de setembro. Né? Então, quando existem essas direções de líderes espirituais das nações, eu creio que a gente deve se unir, né? Porque isso é importante. Né? Nós temos liberdade, mas é muito bom se fizermos com frequência e não apenas de vez em quando. Devemos estar atentos também quando o Espírito Santo nos chama para jejuar. Eu posso jejuar sem o Espírito Santo pedir, mas quando ele pede, aí já acaba sendo uma obrigação. Né? Quanto mais a gente jejuar, só vai fazer bem para nós mesmos. Né? Devo saber que se estava jejuando e sem querer ou por não resistir, comi alguma coisa e quebrei o jejum, não necessariamente que eu estou em pecado. Né? Tem pessoas que já se sentem em pecado porque, infelizmente, quebrou o jejum. Né? E Deus também não vai ficar triste comigo. Afinal, o jejum não é um mandamento. Né? Não tem ali um mandamento na lei de Deus, mas jejuarás tantos dias por semana. Não está escrito isso. Né? Então, é algo muito íntimo, né? Muito pessoal entre nós e Deus. Né? Por isso que tem muitos pastores que dizem, né, meu jejum, minhas regras. Né? Também não quer dizer que todo aquele período em que fiquei sem comer, buscando a Deus, foi em vão, pois com certeza Deus move muitas coisas em minha vida durante qualquer período em que eu fique com Ele. Porém, se eu fiz um voto de jejum com Deus, então estou obrigado a cumpri-lo até o final. Eclesiastes 5:4. Se a pessoa fizer um voto aí, eu particularmente, né? Nem sei se eu deveria falar isso porque está gravando, mas tudo bem. Eu fiz muitos votos com Deus. E um dos votos que eu fiz com Deus é tão difícil, que eu me atrevi a falar para Deus, Senhor, aquele voto eu senti que eu tinha que fazer porque foi um presente, um livro que eu ganhei do apóstolo Luiz Carlos, né, sobre batalha espiritual, um livro da Rebeca Brown, e ali tinham vários votos que a Rebeca Brown fez com Deus. Eu já contei isso aqui para vocês, né? E eu senti que eu tinha que fazer o mesmo voto. Então é muito difícil o voto. Como é muito difícil, ali não fala sobre jejum nesse voto, mas também é tão difícil que o jejum é pequenininho perto do que pede ali, né? Que eu falei para Deus, como eu gosto muito de andar de bike, né? Não consigo eu imaginar eu andando de bike só na água, né? Que a bike é pesado também. Eu meio que fiz um propósito com Deus, Senhor, não exige de mim jejuns muito prolongados, essas coisas aí, porque o voto que eu já fiz contigo já é tão difícil que não dá para você pedir mais nada para mim, que já estou no meu limite. Né? Isso foi uma conversa minha e Deus, né? Entre eu e Deus. Mas é óbvio, né, que se Deus me pedir alguma coisa em relação ao jejum, a gente vai se esforçar para cumprir. Né? Amém? Mas aqui está dizendo, né, quando a pessoa faz um voto específico de jejum, votou, agora paga, né? Então é melhor não fazer, diz a Bíblia. Né? Por isso, na maioria das vezes, é melhor não fazer o voto. Mas se fizer, devo fazer segundo alguma direção de Deus e crer que Ele me ajudará a cumprir. Algumas pessoas são extremistas quanto à discriminação do jejum.
enquanto outras, à semelhança dos fariseus, trocam trombeta diante de si. Né? Em Mateus 6,16, a 18, né, o texto que a gente leu no começo, né, Jesus condena o exibicionismo dos fariseus, querendo parecer contestados aos homens para testar a sua espiritualidade. Vocês conhecem aquela passagem, né? O camarada batia no peito e dizia: Senhor, obrigado, porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo e eu não sou como esse pecador. Né? E o outro batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Né? E Jesus pergunta, né, qual dos dois que foi justificado? Né? O que batia no peito dizia: tem misericórdia. Né? Então, porque quando a pessoa se orgulha de qualquer coisa espiritual que ela esteja fazendo, toda a espiritualidade foi embora. Se eu estou me orgulhando porque eu jejuo, ou porque eu sou dizimista fiel, ou porque eu não falto um culto, né? O orgulho é o pecado dos pecados. Na minha opinião, não está na Bíblia que o orgulho é a raiz de todos os males. Está na Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu consigo fazer uma ligação do orgulho com o amor ao dinheiro. Sabe como? Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela está correndo um sério risco de ficar orgulhosa. Por quê? Porque o dinheiro dá poder. E o poder deixa as pessoas orgulhosas. Né? Então tem aquele ditado antigo, né? Quer ver o caráter da pessoa, dá poder para ela. Né? Ou quer ver o caráter da pessoa, dá dinheiro para ela. Por isso que talvez tem pessoas que Deus não pode dar muito dinheiro. Ou não pode dar muito poder. Porque essa pessoa se perde. Né? Então, tem uma ligação, né, entre o amor ao dinheiro e o orgulho. Né? Tem uma ligação. Né? Tudo está muito ligado. Então, Jesus não proibiu de se comentar sobre o jejum, senão a própria Bíblia estaria violando isto ao contar o jejum que Jesus fez. Né? Como souberam que Cristo estava sozinho no deserto, fez um jejum de 40 dias. Como é que ficaram sabendo, né? Então alguém viu, ou Jesus permitiu que visse, né? Certamente porque, aqui diz, né? Certamente porque ele contou. Ele não saiu alardeando, né? Contando para todo mundo: olha, vejam que eu fiz 40 dias de jejum, né? Mas, discretamente, ele repartiu a sua experiência com os seus discípulos, assim como muitos nos dias de hoje fazem, né? E tem autoridade para fazer, e eu não vejo nenhum mal, né? Quando um líder espiritual que tem o hábito do jejum, ele vem a público ensinar sobre o assunto, porque tem uma direção de Deus para isso, não tem nada de errado, não está, né? Deus vê coração, né? É diferente daquela pessoa que está fazendo para se mostrar, né? Deus conhece o coração. Apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de outros motivos para tal prática. No Velho Testamento, por exemplo, em Números 6, do 3 ao 4, o jejum foi utilizado para consagração. Depois, em 1 Samuel 7, 6, Neemias 9, 11, o jejum foi utilizado como arrependimento de pecados. Segundo Samuel 1, versículo 12, e segundo Samuel 3, 35, o jejum foi utilizado como luto, sinal de luto. Segundo Samuel 12, do 16 ao 23, e segundo Crônicas 20, versículo 3, ele foi utilizado como para se afligir, né? Afligir a alma, né? Como aflições. Esdras 8, do 21 ao 23, e Esther 4, 16, o objetivo do jejum foi buscar a proteção de Deus. Em Salmo 35, versículo 13, em situações de enfermidade, Daniel 9, 3 e Daniel 10, do 2 ao 3, como intercessão. No Novo Testamento, preparação para a batalha espiritual,
Mateus 17 a 21, versículo 21. Até quero ler aqui. Mateus 17 e 21. Esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Né? Não passando por cima do que eu falei para vocês anteriormente, sobre esse texto aqui, não tem como negar que uma pessoa que se consagra e jejua no dia em que ela vai fazer a libertação, não tem como negar que ela mesma vai se sentir com mais autoridade. Isso é fato, né? Porque quando eu estou realmente num período de consagração, a gente se sente com mais autoridade. E se isso vai ajudar a pessoa no processo de libertação, né? Contanto que a pessoa que vai fazer a libertação, ela tem que sempre estar muito ciente que ali é um procedimento de fé, né? Quem que tem mais autoridade? O que está em mim ou o capeta? Né? A Bíblia é clara, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, com jejum ou sem jejum, ele tem que sair. Agora, se eu vou me sentir com mais autoridade e fé por causa do meu jejum, então jejua, né? Para garantir, jejua. Para garantir, jejua. Quantas vezes, só interrompendo um minuto, a vizinha me chamaram, que a pessoa estava possessa, e eu estava na máquina costurando, não era um dia de propósito, não era um dia de jejum. O encontro face a face com Deus, né? Encontro face a face com Deus, quantas pessoas manifestou demônio e ninguém estava em jejum. A gente jejuou antes do encontro, né? Mas no dia do encontro face a face, a gente não está de jejum. E quantos demônios que manifestam, né? E aí? O demônio não vai sair porque a gente não jejuou? Vai sair igual, né? Então, isso aí, bom exemplo. Né? Lucas 2,37. Jejum para estar com o Senhor. Lucas 4, do 1 ao 2, né? Preparação para o ministério, né? Que é o exemplo de Jesus. Atos 13, verso 2, jejum para ministrar ao Senhor. Atos 13, 3, jejum para enviar ministérios, né? Aqui, até quero ler esse texto, que eu acho que foi quando eles foram enviar Paulo e Barnabé, será? Deixa eu ver aqui. Atos 13, 3, exatamente, né? Depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e o despediram, né? Aqui foi o jejum para o envio de Barnabé e de Saulo. Foi debaixo de jejum e oração. Que o próprio Espírito Santo... Tiago, pastor. Não, obrigado. Nós já estamos encerrando aqui, então a gente vai ficar só no jejum hoje mesmo. Vamos continuar com o jejum. Nosso primeiro dia de aula do ano. Vamos começar leve, só jejuns. Literalmente. Como diz o Levi, a palavra preferida do Levi é literalmente. Então, também aqui para estabelecer, para enviar ministérios, né? Atos 13, 3. Estabelecer presbitérios, Atos 14, 23. E também 2 Coríntios 6, do 3 ao 5, e 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, nós encontramos nessa carta menções de Paulo ter jejuado. Né? Então, Paulo, ele faz menção do jejum dele. Vamos ler aqui 2 Coríntios 6, do 3 ao 5. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Pois ele continua dizendo, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama,
como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, né? Como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Meu Deus! Esse Paulo era o cara, né? Era o cara. Depois de Jesus, o Paulo era o cara. Que ele se recomenda e dá o relatório, e dá o, como é que chama nos dias de hoje? É o currículo. Currículo. Então, é isso aí, amados. Então, espero que deu para tirar algumas dúvidas sobre o jejum, né? Se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta que esteja ao meu alcance, ou quiser acrescentar alguma coisa, ou discordar de alguma coisa, né? Eu não me considero especialista no assunto, mas Deus tem sido bom, que tem nos ensinado muito, né? É um assunto que a gente ouve muitas mensagens e a gente está sempre aprendendo, né? E então, eu particularmente pretendo jejuar bastante em 2026. Algo que Deus tem comunicado assim no meu íntimo, né? Que se nós queremos ir para novos níveis de crescimento espiritual, a gente vai ter que romper em todas as áreas, né? Eu vou ter que romper no meu tempo de meditação bíblica, eu vou ter que romper no meu tempo de oração, no meu tempo de jejum, a forma de jejuar. É um crescimento contínuo, né? Se eu quero crescer um pouco mais do que eu era em 2025, alguma coisa a mais em 2026 eu tenho que fazer, né? Seja em alguma área, alguma coisa eu tenho que romper. Porque se em 2026 eu fizer tudo igualzinho em 2025, Nada vai acontecer. né? Tipo, não vai ter nenhum tipo de acréscimo, não mudei nada. Né? Vai terminar o ano eu paralítico, né? E uma coisa que Deus fala muito comigo. Esse ano está sendo profetizado que vai ser um ano de expansão, né? Um ano de crescimento. E eu creio nisso. Eu creio que será um ano de expansão. Agora, a gente se iludir, achar que vai ter um ano de expansão sem a gente pagar um preço por isso não existe, né? Eu já estou consciente, eu creio que vai ser um ano de expansão, mas vai ser com trabalho, com oração, com jejum e lágrimas, né? Porque não tem, né? Como é que uma mãe gera filho, né? Tem dor, tem processo, né? Então, para gerar os novos filhos que Deus vai nos entregar, nós vamos ter que pagar algum tipo de preço, né? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Manice, agora as irmãs gêmeas, né? Não são gêmeas, mas a Manice ora agradecendo que a pastora Patrícia já está me chamando já. Pai, nós te louvamos, te bendizemos por mais um dia, Deus, por tudo que fizeste até aqui, Senhor, e sabemos que vais continuar fazendo, Pai. Obrigada pela sabedoria que vem de ti, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Leva de vier para casa em segurança, Senhor. Te agradecemos por tudo, Deus, e que o nosso próximo encontro seja melhor que esse. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe vocês, viu?